Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, Gratidão, Pai. reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Sim, Papai. Nós não conseguimos, Papai, se Tu não for conosco. Não conseguimos. Nos ajude, Papai. Coloque em nós, dia após dia, as armaduras para que possamos combater contra as forças que habitam, por enquanto, as regiões celestiais. Sim, Papai. Esse corpo é limitado, Papai, mas nós temos a mente do Teu ungido. Sim, Papai, gratidão. E nós reconhecemos isso. E por isso somos mais do que vencedores, pela Tua palavra que diz, Papai, Sim, seja. que nós somos mais do que vencedores por Yahshua Mashiach. Sim, seja. Então, neste momento, o que nós temos de dizer, Papai, é gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem feito e ainda vai fazer. Gratidão pelo Teu mensageiro, pelo Teu Espírito que está conduzindo a igreja neste tempo, no tempo do fim. Sim, Papai. Gratidão pelos irmãos, os que chegaram, os que ainda estão a caminho. Gratidão pelos irmãos que estão ajustando as veredas, Papai, para estar retos nos seus caminhos. Sim, Papai. Gratidão, Papai. Essa é a nossa expressão em todo o tempo. Gratidão. Que nesta noite Tu fales conosco e nos abençoe com a Tua palavra. No nome de Yahshua Mashiach. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. assim seja. Amados irmãos, a paz de Yahshua mais uma vez. A paz de Yahshua. Hoje, dia 24/3 de 2000 e... Este é um ano, o que, irmã Cláudia? Como é considerado esse ano para nós hoje? Hã? Paz, Papai Alce, irmão. Esse é o último ano. E aí, eu quero saber como que é chamado esse ano. Deixa eu pegar a chamada. Lembra não, irmã? Hã? Lembra de alegria. Eu vou falar para a irmã não esquecer mais. Por quê? Porque a irmã estava na festa das tendas. E a irmã ouviu o papai e os anciãos ministrarem. E todos ali falavam sobre a nossa próxima festa, que seria o nosso ano Isto, né? Nós estamos no ano jubilar. Por quê? É o ano da nossa alegria, o ano da nossa partida. Por que a gente fala da nossa partida? Porque de lá nós viemos e para lá voltaremos, né? É a nossa pátria amada. No Brasil é falado, né? A pátria amada. E ao amor o Brasil de uma forma muito maravilhosa.
Agora eu pergunto, por que que Al amou o Brasil de uma forma maravilhosa? Irmão Carlos Vinícius. E representação de quando Davi foi se refugiar, né? Fala alto. Representação de quando Davi foi se refugiar, ele sempre Aonde? foi, tem certeza, mas acho que é Barzilai. Barzilai, isso. Mas e aí, me conta mais. E foi onde ele foi se refugiado. Não, tá, você já repetiu 3 vezes. Eu quero entender por quê. Ah, então tá. Então ele se refugiou ali, na casa de Barzilai. Barzilai, ele era muito chegado de Davi. Ou seja, ele acolheu Davi, que é a representação hoje de quem? Do mensageiro, que o Brasil acolheu o mensageiro. Ele vem como estrangeiro. Por que que é estrangeiro, irmã Angélica? Por que que é estrangeiro? Porque não é nossa terra. Exato, ele não nasceu, ele não é, vamos falar assim, né? Daqui. E fisicamente falando, falo assim, consanguíneo, ele tem raiz de quem? Melhor dizendo, a raiz genealógica dele parte de quem? Falo terrena. Jessé, que era pai de Davi. Então Isaías 11 fala assim: um ramo sairá do tronco de Jessé. O ramo é quem? O ramo é Micael. Por quê? É o filho varão que nasceu no Brasil, tá? Mas ele é da linhagem de quem? De Jessé, filho de Davi. De Jessé, pai de Davi. Ok? Então está falando que este Micael, que é filho varão que nasceu aqui, ele é da linhagem real. Ele é da linhagem real. Por que linhagem real? Porque ele é um homem nobre e generoso. Por isso que nós temos o nosso mensageiro, que o papai deixou ele vir com este nome, Arthur. Arthur é o ancião, irmão Arthur. Ele é o ancião da era Igreja Filadélfia. Correto? Sendo assim, Brasil acolheu o anjo. É a representação dessa história que o irmão Carlos Vinícius citou 3 vezes como fugitivo. Certinho. Agora, quando eu falo o rebento brotará de suas raízes, é o que? Irmã Marlene. Isso, de onde? De qual raiz? Raiz de Al visível. A gente pode falar também Micael, celestial. Por que eu posso falar Micael celestial? Irmã Marlene. Mas não é o fato de ele ter vindo lá de cima. Falar que ele veio lá de cima é a condição de falar Yahshua Micael. Mas quando fala lá de cima, na condição o rebento brotará da raiz, a raiz é quem? E quem que é o rebento que sai de lá? Então, quando eu olho para lá como aquele que nasceu dentro lá das regiões celestiais, ele nasceu como Yahshua Micael? Como Micael. Ele nasceu como Micael. É a representação? Não. O que aconteceu na terra. Ele nasce como filho varão. É Micael. Ele vem com a plenitude do Espírito? Não. Lá em cima, quando ele nasceu nas regiões celestiais, ele nasceu com a plenitude do Espírito? Sim. Foi?
Pergunta o irmão Edilson. Fala aí, irmão, pergunta para ele. Não, pergunta para ele, faz a pergunta. Ele nasceu com a pintura do espírito, assim? Hã? Não. Então qual o nome que ele vê lá em cima? Micael. Micael. Por quê? Porque quando a gente olha para a haste do candelabro, o candelabro, ele não começa na terra. O candelabro, ele começa no céu. Por que eu posso afirmar, irmã Júlia, que o candelabro começa no céu e não na terra? Quando eu falo do candelabro, eu falo do utensílio mesmo. Porque na terra é copiação. É a cópia dos elementos celestiais. É uma cópia. Então, o candelabro é a plenitude do Espírito. O candelabro é Yahusha. É o Espírito gerado de Yah. Mas Micael é aquele que sai de quem? Sai do candelabro, da haste principal de Yahusha ali, que é o Espírito. Ou seja, no céu ele nasce como Micael, e ele cresce e adquire o nome de Yahusha. Ok? Na terra, ele é chamado de Micael, o filho varão, mas a gente sabe que ele é Yahusha. Yahusha Micael. Tá claro? Isso não precisa ser confuso para os irmãos, porque a gente sabe quem ele é hoje. E importa que nós crescemos a tal ponto de conhecer quem é o filho de Yah. Se você conhece quem é o filho de Yah, você está feito. Porque só pode conhecer quem é o filho de Yah nessa condição que nós temos hoje, se o Espírito quiser se revelar a ele. Então significa que se você conhece Micael hoje como filho varão, é porque o Espírito, ele olhou para você e falou assim: eu me agradei de você, e eu me revelo a você então. Não é a nossa condição que agradou a Yah de falar assim, quem nós éramos antes. Você pega a situação do irmão Bruno, olha a vida do irmão Bruno antes. Você pega aqui a vida do irmãozinho Carlos Vinícius, o que ele era antes. Você pega aí a minha própria vida, a vida de cada um dos irmãos, quem vocês e nós éramos antes, uns em denominações, outros na católica e outros eram do mundo. Então não é isto que Yah olhou, porque Yah olha o exterior, irmã Flávia, interior. Por que ele olha o interior e não o exterior? Isso. Ele sonda. A sonda, ela entra ali na goela e vai, e ele consegue ver as partes mais internas do corpo, para falar assim: eu conheço você não pelo seu externo, mas pelo que você é para mim. Conversando uma vez com uma pessoa, e isso foi até recente, eu trabalhando, recente mesmo, esses dias. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: as pessoas ricas com muito dinheiro, elas mudam, né? A pessoa é pobre, eu tenho um amigo que é pobre, e no carro acontece muito isso, né? A pessoa pensa que você é um psicólogo, aí quer... A gente é hospitaleiro, a gente conversa. As pessoas... Eu tenho uma pessoa, um conhecido, ele era pobre, assim, tinha uma condição natural como qualquer um outro, mas ele se deu bem, ele estudou tal, ganhou muito dinheiro, hoje ele é milionário. Não, mas ele mudou totalmente. A gente até tem um relacionamento, mas aí depois que ele viu a minha condição real, porque até então ele não sabia, aí ele nem conversa mais comigo, porque ele só anda no meio das pessoas com status maiores. Aí você fala assim, eu falei para ela assim, aí eu fiz para ela uma pergunta, eu falei para ela assim:
Foi o dinheiro que mudou ele? Ou foi porque ele já era assim? Ele já era assim. O dinheiro, ele potencializa quem a pessoa é. Tá? Ele potencializa. Porque você tem pessoas com muito dinheiro e que são pessoas que não menosprezam as outras. Eu estou falando terrenamente falando. Mas você tem a maior parte deste grupo que Papai Austin, quando ele cita, ele fala: é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Al. Por quê? Porque o amor entre irmãos não existe no coração dele, nunca existiu. Então, quando ele ganha poder, ele, o que? Se ensoberbece. É a condição de quem? É a condição de Lúcifer, que foi gerado perfeito e se engrandeceu a tal ponto que quis ser semelhante ao Altíssimo. Então, o dinheiro, ele potencializa quem a pessoa é. Se a pessoa é uma boa pessoa e ela ficou rica, ela vai ficar melhor do que ela era antes, porque ela vai conseguir ajudar mais pessoas. Quando eu olho para as regiões celestiais, eu olho para um homem de nobre origem. Se olha para ele, ele adquiriu muito poder, a ponto de que ele compartilha a sua herança. E ele fala: tudo isso aqui é meu, mas eu compartilho com vocês. Mas antes ele analisa o espírito que nele está, e Ausha, Micael, ele analisa o corpo antes de nascer, antes do ventre, ele já sabe, já te conhece. Então cada um de nós aqui não foi escolhido pelo que nós fizemos ou não fizemos, mas sim pelo que é o nosso interior. É o nosso interior. E a gente aprende a lidar com os irmãos exterior. Quando eu falo exterior, a gente não lidar com o irmão interior. Quando eu estou igualzinho os irmãos morando na mesma casa. Tem a irmã Flávia morando na mesma casa que a irmã Diene. A irmã nunca conviveu com a irmã Diene em toda a sua vida. A irmã conheceu a irmã Diene e viu que a irmã legal. A irmã Diene, a irmã Flávia, a irmã legal. Beleza, mas quando se convive junto, a história muda. Ali você passa a conhecer a intimidade, algo mais profundo de quem a pessoa é. Tem irmãos que não conseguem conviver na mesma casa com outros irmãos. Mas não significa que isso reprova o irmão, porque o jeito dele é assim. Se ele está no nosso meio, porque alguma coisa agradou nele. Nós respeitamos, o irmão vai ter o seu espaço para ele ficar mais à vontade. Porque o interior é nós que olhamos? Não. Nós olhamos o exterior e a gente se adapta com o exterior do irmão, vendo que o irmão ou a irmã, ela é mais fraca, ou ele é mais fraco, ela é mais forte, ou ele é mais forte, ou ele é mais fraco, e a gente se adapta com cada irmão. Isso é o que? Isso é a condição do servo. O servo, ele aprende a lidar uns com os outros. Eu não gosto do jeito do irmão A, mas eu vou aprender a lidar com o jeito do irmão A. Eu não gosto do jeito da irmã B, eu vou lidar com o jeito da irmã B. A irmã X não gosta que eu uso essa blusa. Como ela é fraca nisso, quando eu estiver perto dela, eu não vou usar essa blusa, porque eu não quero que a irmã fique chateada comigo, porque eu coloco ela superior a mim. Isso é o corpo do Mashiach, externo. E o interno, só Yahweh conhece. No entanto, estamos aqui, né? Gratidão, papai. Eu falei que ia ser só 10 minutos, né? Mas vamos aqui. Abra a Bíblia dos irmãos em Irmial 11:19. Eu sei.
tradução também, né? Tá. Essa tradução aqui, ela é King James? No mês, nosso ruminar do desafio é do dia 20 de 11 de 2022. Nessa data, 20 de 11 de 2022, irmão Hildo, esse local aqui já estava pronto? 20 de 11? De 2022? Já tinha tido a festa das tendas? Sim. Sim, sim. Então, quando o papai trouxe essa passagem, ele trouxe dentro da palavra da Bíblia King James. Aí está escrito o quê? Então, eu vou ler na Bíblia King James. Quem não está com a Bíblia, é só olhar para a parede aqui. Mas eu era como um cordeiro. Mas eu era como um manso cordeiro. A tradução King James está diferente também. Que se leva a matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Aí eles falam o quê? Aí eu pergunto para os irmãos, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos... De que terra é essa? Quem está querendo falar, irmã Adriana? Que terra de viventes são essas? Tempo e terra. Os dois temos viventes. Certíssimo, mas de que terra é essa? Da terra, depois de É a morte no madeiro. Ali dentro do corpo estava quem? a alma e o espírito. Que são os Ial e Ial. os os Peraí, o que será? Não estou sabendo a palavra que você quer. os dois. Cordeiros. Ok? Porque, né? Os dois cordeiros. Eu era como cordeiro, né? Os dois cordeiros dentro do mesmo corpo. Tá. Aí fala que cortou da terra dos viventes. Que terra é essa dos viventes que estão sendo cortados? Que eles querem cortar eles? A terra. Por quê? Estava no madeiro, o madeiro estava no céu? Estava na terra. E a terra é chamada terra dos viventes. Por que terra dos viventes? Porque você tem Adão, que foi feito do pó da terra, e é dito, Charles Paulo explica, que o primeiro Adão se tornou, ou foi feito? Foi feito. Vamos abrir em 1 Coríntios 15. Às vezes vem uma dúvida, a gente analisa na palavra. Vamos ler lá. Página 2012. 2013. 1 Coríntios 15. Aqui está repetindo. 2015. Não se tornou, não é perfeito. É isso o foco. Ó, 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim: quero que todos os irmãos encontrem para que não fiquem perdidos na ministração. Quero ser pertinho dos irmãos aqui, ó. Você é uma moça, aqui ó, do lado de nós aqui, ó. Você é uma moça muito inteligente. Nós vamos perguntar muito a você também. Irmã Hanna. Acharam, irmãos?
Ó, presta atenção. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Quando a gente vai em Gênesis 6, Gênesis 2:7, vamos lá? Vamos relembrar. Está gravando a irmã Adriana do irmão Leonardo. A irmã Adriana está se esforçando, eu estou sentindo isso. Ela está com o olhar mais atento. Já começou a sentar na frente, isso é bom. Tá mais atento. Irmão Leonardo está instruindo a sua família. É assim que se faz, para que todos estejam afiados e preparados para o dia da batalha. Em nome de Deus. Gênesis 2, vamos pegar aqui. Vamos pegar do 7 mesmo? Só para... O foco aqui é só para a gente entender esse vivente, tá? Assim seja, gratidão, meu irmão. Ó, diz assim, Gênesis 2:7. Então Iau modelou o homem com a argila do solo. De que solo ele está tirando, irmã Flávia? Terra. Qual terra? Esta terra. Isso, muito bem. Insuflou em suas narinas um hálito. Esse hálito aqui é o que? Fôlego, sopro. É também o que? Aí fala assim, ó, um hálito de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, quando ele conecta alma a Adão, ele fala que este Adão, quando está no pó da terra, é pó. Mas quando é soprado sobre ele o fôlego de vida, ele se torna e ele é feito uma alma vivente. Uma alma dentro de um corpo, faz o corpo ser vivente. Certo? Então, significa o quê? Quando a gente pega essa passagem, ele foi cortado da terra dos viventes, porque o papai Alcha, corpo, também estava como um corpo de homem, um ser vivente. Quando você olha para os querubins, é falado que eles são também seres viventes. Então, quando fala de algo vivo, é porque ou no céu ou na terra você tem seres viventes. Por que seres viventes? Porque eles têm alma, identidade, com um corpo. 4 ser viventes, com um corpo. Mas dentro, o ser vivente, a alma vivente dentro daquele corpo, é identidade, ok? Então tá. Então eles foram cortados da terra dos viventes. Então vamos voltar para o desafio. Aí, irmã Angélica, de acordo com essa passagem, minha irmã, de quem está falando? Quem é a árvore e quem é o fruto? Básico, né? É Iaus, que agora a gente entende como os 2 cordeiros, correto? E irmã Adriana do irmão Leonardo, quem é a face direita? Agora voltando para as igrejas, tá? Agora uma outra pergunta, esquece que agora isso aqui. Uma outra pergunta,
Quem é a face direita e a face esquerda? A face direita é? E a face esquerda? Vamos entender isso melhor? Vamos? Quando a gente falou da árvore, quem é a árvore? É? Pergunta o seu marido. Então a árvore é Ial visível. E quem é o fruto? Ou Yalcha Micael. Tá? E quando a gente fala da face direita, agora, é quem? Pergunta ao seu marido. A face direita de Ial. É, a face direita de Ial invisível. Hã? Ial visível. E qual que é a face esquerda de Ial invisível? Yalcha Micael. A árvore e o fruto é como se fosse a face direita e a face esquerda. Só que ele também tem uma esposa. Existe uma esposa nessa história. Quem é, no caso, nas eras das igrejas de Mandriana, quem é a esposa? Só? Lindo, parabéns. Parabéns não, felicitações. Felicitações. Agora eu te pergunto, quem é a face direita da esposa? Psss. E se responder, vai ter que explicar também. Face direita? Por que você acha que é Filadélfia? É. Porque não pode ser chutômetro, tem que explicar. Não, não é por isso. E também nem é isso. Novamente, pergunta ao seu esposo. Ah, por que, irmão Leonardo? Fala bem alto para os irmãos ouvir lá atrás. Entendeu? Longos dias. É quem? É quem que é longos dias, irmã Adriana? Quem que representa longos dias? Não. Não. Pergunta ao seu marido. Longos dias? Então você, irmão. Então você. Não, irmão é de Alcha. Longos dias é Ial visível. Ial visível. É a árvore da vida. Eu estou voltando nesses pontos básicos para os irmãos entenderem os tempos e os distintos das coisas, né? A face direita de Ial invisível é Ial visível, que é a árvore da vida. Quem é a esposa? É Esmirna e Filadélfia. Qual é a face direita da esposa? É Esmirna. Qual é a face esquerda, irmã Marinalva? Por quê? Isso tudo está dentro do desafio, viu, irmãos? Eu só estou ampliando as perguntas. Não, dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Por que que eu falo que ela é a face esquerda da esposa? Representa Raquel, tá certo. Mas dentro do contexto nós falamos que um é Ial visível e o outro é Yalcha. Um é longos dias e outro é riqueza e honra. Na sua mão direita, irmão Edgar, tem o quê? Mão direita, longos dias, riqueza e honra. E na mão esquerda? Riqueza e honra. Na mão direita,
Na mão esquerda. Na mão direita, irmão Bento. E na mão esquerda? Irmã Dani, na mão direita. Na mão esquerda? Irmão José Alves, na mão direita. Na mão esquerda? Riqueza e honra. Gravaram isso? Gravam isso. Isso é o ponto inicial para você entender quem é o filho de Ial, quem é a esposa. Também tem a referência da sexta era, né? Que é papai Micael, né? Sim, sim. Mas quando a gente fala do lado direito, do lado esquerdo, eu vejo alguns irmãos ainda titubeando, não entendendo esses pontos. Então, quando a gente fala agora de Micael quando é uma batalha. Mas quando a gente se refere ao fruto, a gente se refere a Ialcha. Ialcha e Micael é o fruto. Ok? Eles são a mesma pessoa. Então tá. Então, quando a gente lembra então dos heróis da fé, irmã Flávia, os heróis da fé, quem são os heróis da fé? Abraão, Isaac e Jacó. É, só eles. E outros vários, Davi. Os heróis da fé, vamos fazer um resumo disso? Vamos entender. Os heróis da fé são quem? Os tiveram esperança em Abraão. Isso. Em Abraão. A fé. Tiveram a fé como de Abraão. Por que a fé como de Abraão? Porque quando a gente olha para o tempo do fim, aqueles que devem ter fé como grão de mostarda. Quem é o grão de mostarda? Micael. Nesse tempo de agora. Então está falando, a sua fé tem que ser igual a dele, para que vocês sejam ascendidos para o vocês têm que ter a fé como grão de mostarda, para vocês serem ascendidos para o ascendido, irmã, ser arrebatado, tirado da terra. Isso, então, para onde? Para o templo. Ok? Para o templo. Aonde que está o templo? E as regiões celestiais, qual? Átrio interior ou átrio exterior? Exterior é terra. Isso. 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 O Palácio de Marfim faz parte da região do átrio interior? Isso. Então, as duas é o mesmo espaço. Tá bom? As duas é o mesmo espaço. Fala espaço para se entender. Átrio interior, Palácio de Marfim, templo. Não existe mais o véu que separa. Ok? Então, quando a gente fala dos heróis da fé, a gente fala daqueles que, por causa da fé de Abraão, eles também são ascendidos. Para onde, irmã Flávia? Acontece uma representação de uma ascensão, vamos falar assim. Altar. O altar do incenso. Isso. Aí eu te pergunto, irmã Clarice. Paz de Alves. Os heróis da fé, eles foram para debaixo do altar do incenso, certo? Você entendeu isso? Tá claro de verdade para você isso? Tá. Shaul Paulo, ele faz parte dos heróis da fé? Faz? E por quê? Isto mostra que não entendeu. Não.
Pergunta a irmã Delminha. Irmã Delminha, ele faz parte dos heróis da fé, Shaul Paulo? Isto. Os heróis da fé são antiga aliança. Eles são antes de Papai Alcha. Shaul Paulo é depois de Papai Alcha. Então, os heróis da fé, eles foram o que? Ascendidos. Porque na fé de Abraão, por ter a fé como a fé de Abraão. Na representação que aqueles que têm a fé como o grão de mostarda, que é Micael, representação de Abraão, vão ser ascendidos para o céu. O Espírito não desceu e evangelizou, pregou para as almas em prisões, que é o seio de Abraão. Eles levantaram a mão, eu aceito Yahshua como meu salvador. Não foi isso? E o que aconteceu? O Espírito pega eles e sobe com eles para o altar do incenso. O que vai acontecer com esses do dia agora? Vai pegar eles e vai subir com eles para debaixo do altar do incenso, é isso? Irmã Clarice, a nossa ascensão agora vai acontecer. Vai acontecer. A nossa ascensão vai acontecer. Nossa. Vai acontecer, eu creio. A nossa ascensão vai acontecer. No nome de Yahshua. A paz de Yahshua. Aí, a nossa ascensão, ela é a garantia, a nossa fé, melhor dizendo, ela é a garantia. Ela é o que, irmão Edgar? É o nosso penhor. O penhor de quê? Da nossa ascensão. Da nossa ascensão, da nossa salvação. Aqueles que estão debaixo do altar do incenso, falando dos heróis da fé, não estou falando de Shaul Paulo, falando dos heróis da fé. O penhor deles é a fé, conforme a fé de Abraão. Eles saem dali e vão para o altar do incenso, porque a moeda de troca foi a fé. Diferente daqueles que estão no lado do Hades, que é o que? É o tormento. Você tem o rico e você tem Lázaro. Rico, ele tinha nome? Irmã Marlene. O rico não tinha nome. Não foi dado nome para o rico, porque ele quer apontar para quem? Basicamente. Agora, quando você fala do pobre, ele está falando de Lázaro. Ele já tem nome. Então, quando você pega o rico e o Lázaro, ambos estão no mesmo plano. Todo mundo consegue entender isso? Sim. Consegue, irmã Adriana? Eles estão no mesmo plano. Que plano? O mundo, vou falar assim, o mundo nas profundezas da terra. Então existe um plano. Não vou fazer a apresentação com nós não. Vou fazer a apresentação aqui, ó. Se todos conseguem ver isso aí. Aqui, ó. O copo. E esse suporte aqui. No meio tem o que, irmão Sidney? Hã? Ó, você tem, lembra da passagem do rico e Lázaro? Você lembra? Você conhece? Você conhece essa passagem? Você já leu? Então tá. Vamos ver se você lembra. De um lado tem o tormento. Do outro tem um copo com água, que é o seio de Abraão. E o que tem no meio? O abismo. E quem que está no abismo?
Quem são esses que estão no abismo? No lado do tormento está quem? Vamos voltar para o Hades. Hades, essa passagem, essa história que o papai contou. O Hades, ele tem os dois lados ali, quando o papai se referiu. Ele se referiu ao Hades, tormento, e ao seio de Abraão, ok? O Hades está quem? Está quem? Não, o Hades que eu falo, o lugar da parte superior. Os que traiu está no abismo. Em cima é o mesmo plano. Você tem o Hades e você tem o seio de Abraão. Quem está no lado do Hades? Tormento, lado de tormento. Na história que o papai contou. É o rico ou o Lázaro? Do lado do tormento é o Lázaro? Por que é o rico? Judiação. Ó, irmã Ângela, quem está do lado do tormento? É o rico. E por que ele está lá? Ele não tinha a moeda de troca. A fé, certinho, a fé. Ou seja, olha, foi dito para ele assim, olha, na sua vida lá na terra, você tinha tudo. Já Lázaro, ele era pobre, ele não tinha nada. Mas não é pela condição de ser rico e ser pobre, é pela condição da fé. Qual riqueza que se refere? A riqueza da fé, a moeda de troca. Você é rico de quê? Das coisas dessa terra, e aquele que ganha a vida, perde a vida. Então, ele não tinha a fé de Abraão. Já o outro, ele tinha uma riqueza, mas na terra ele era pobre. Qual riqueza ele tinha? A fé de Abraão. Então, um é justificado pela sua fé, ele pega a sua moeda de troca, entrega e consegue sair do meio onde é o abismo, para o lado do seio de Abraão, onde tem água. E do outro lado ficou o rico, atormentando. Então, quando o papai subiu com o seio de Abraão, ele subiu e levou ele para o altar do incenso. Nesta condição, o que se entende? Que estes que foram para debaixo do altar do incenso, né? Eles receberam o quê? Eles receberam uma honra de ser tirado daquele local ali e ir para um local de vida, porque no templo não existe morto, só existe vivo. Não existe morto no templo, só existe vivo, apesar que alguns têm fama lá de estar vivos, mas também são mortos. Alguns lá têm fama de estar vivos, mas são mortos, né? Mas no templo, eu falo templo, não estou falando das regiões celestiais, eu falo templo. No templo é lugar de vivo. Papai explicou e falou, não foi? Então é lugar dos seres viventes. Por isso que lá tem as almas viventes, seres vivos. Seres vivos, ok? Alma vivente, tá bom? Aí a gente vai aqui, ó. Os heróis da fé são introduzidos lá, mas
agora eu quero saber se os irmãos vão lembrar de estudos antigos. E já que ela veio hoje nos honrar com a sua linda e maravilhosa presença, irmã Márcia da irmã Ângela, então vamos perguntar para ela, né? É o estudo do dia 20/11 de 2022 que nós estamos fazendo. Irmã Márcia, os heróis da fé, eles casam? Por quê? Eles casam? Eu quero saber o porquê que você tirou essa conclusão. Eu não estou te falando nem que está errado, que está certo, por enquanto. Eu quero entender o que você está querendo falar, porque se o irmão responder, tem que explicar por que está achando isso, né? Porque senão é chutômetro. Eu chutei. Já viu aquelas perguntas nas provas? Questão aberta, né, irmão? Que fala? Questão aberta é que você tem que... É aberto, questão aberta. Aí, fala assim, ó. Ele te pergunta, aí fala, explique. Nossa. Ou então fala assim, te dá uma questão fechada, aí te dá lá para você marcar. Aí, fala assim, embaixo fala assim, ó, justifique a sua resposta. Nó. Se o cara chutou, ele falou assim, agora não vai dar não. Eu não posso chutar. Chutar não funciona. Ou eu sei, ou eu não sei. Né? Então, irmã Márcia da irmã Ângela. Eu quero saber por que você disse que eles casam. Eu vou te ajudar, posso? Vou te ajudar. Quem é a noiva que casa nas eras das igrejas? A noiva é Yalcha Micael. A noiva, irmã, é Yalcha Micael. Ai, irmão, dá um calafrio, irmãos. Ai. Irmã, nossa. Nós estamos... deixa eu tomar um café aqui. Irmão, vocês não ruminam, não? Irmão Ricardo. O irmão Ricardo, ele veio de outro estado. Você conhece o irmão Ricardo? Conhece? Já cumprimentou ele alguma vez? Já? Eu vou perguntar ao irmão Ricardo. Qual que é a diferença do irmão Ricardo para você? Existe? Mas se for analisar bem, quem deve saber mais? O irmão Ricardo ou você? Quem deve saber mais? Exatamente, porque você sempre esteve aqui, ouviu ministrações antigas. Vou perguntar ao irmão Ricardo. Isso aqui não é para humilhar irmãos. Eu não estou fazendo isso porque ela está me humilhando. Não pense isso não, no nome de Yalcha, viu? É só para os irmãos ver que não existe diferença. Existe esforço, dedicação, empenho, diário, constante, dia após dia, porque você sabe o que você precisa, você sabe o que você quer, você não quer viver mais nessa terra, você não aceita mais esta terra, você está cansado desta terra, então você fala, eu vou fazer as coisas do Espírito, porque as coisas dessa terra não me salvam. Irmão Ricardo, quem é na era das igrejas, a esposa que casa?
Se é esposa é porque é casa, né? Aí, irmã, o irmão é de fora. Irmã, tem que se dedicar mais, minha irmãzinha. Assuntos tão básicos, tão básicos. Eu fiz aqui de novo o experimento com os irmãos sem gravar. Perguntei perguntas básicas e eu assustei de novo. Os irmãos estão crescendo. Eu sei que estão. Mas a gente percebe que perguntas muito básicas, os irmãos não têm ainda uma expertise para responder. Por quê? Não estudam o que precisa estudar, né? A noiva é quem? Esmirna, Filadélfia. A gente falou aqui, ó, as duas faces da esposa. Ai, gente. Se as duas faces da esposa é Esmirna e Filadélfia, os heróis da fé casa? Não. Hã? Não. O que você acha, irmão Carlos Vinícius? Eu entendo a sua colocação. Irmã Adriana, você aqui. Eles são só convidados para casamento. Vamos ver mais respostas. Eu já vou falar para os irmãos. Irmão Wilson. Irmão Alisson. Os heróis da fé, eles não casam. Por quê? Porque eles são convidados. Quem casa com Machia sai da era das igrejas. Igreja é mulher. Se é mulher, é a esposa. Quem é? Esmirna e Filadélfia, as duas faces, a face direita e a face esquerda. Irmã Márcia, quem é a face direita da esposa? A face direita da esposa. Não, isso aí, tudo bem com o estudo lá atrás, tudo bem, mas isso que o papai, irmão Bruno, eu, irmão Shaul, irmão Anderson. Quem que é a face direita da esposa? Irmã Cláudia. A face direita da esposa é Yalcha. Aí a outra vai responder: a face direita da esposa é Yal visível. Irmãos, nós explicamos aqui agora, irmãos. Irmã Angélica. Face direita. Ufa. Esmirna. E a face esquerda da esposa? Filadélfia. Se eu estou falando da esposa, eu estou falando da face da esposa. Eu estou falando de Yal, estou falando de Yal. Irmão, o que é isso? Presta atenção na pergunta, meus amados irmãos. O que está acontecendo? Que perguntas tão básicas assim, que o papai fala na ministração, os irmãos não captam? O que é isso, irmãos? Qual a dedicação que vocês estão tendo com a obra de Yal? A face da esposa é Yal. Então Yal vai sair lá da luz inacessível, agora eu vou casar, vou virar a esposa. Uai, como assim? Aí, como é que a gente entra, papai entra no assunto? Porque eu tenho que falar com vocês como crianças, porque são crianças. Quem casa é a esposa. Os heróis da fé não fazem parte da esposa, porque eles são convidados. Convidados do noivo. Nós vamos encerrar a ministração para o ruminar. Nós paramos na pergunta
de número 3. Número 3. Nós vamos entrar na pergunta número 4. Aí nós paramos na 3, tá? Nós paramos na pergunta de número 3. Os irmãos que estão aqui presentes, ouça essa ministração, pega um caderno e anota, para que os irmãos não esqueçam, tá? Se dedique com a obra de Yahweh. Cada um tem o seu trabalho, tem os seus afazeres, tem as suas dificuldades, mas não é desculpa para as coisas de Yahweh. Se irmãos de fora estão se esforçando e eles não tinham ali como ruminar a palavra com os irmãos depois de reunião, como tirar dúvida presencial, acabou o áudio, acabou. Não é, evangélico? A irmã Angélica chegou contando testemunho. Nossa, muito diferente. Acabou o áudio, acabou, não tem mais nada. Agora eu estou entendendo o que é estar presente, porque papai ministro, os anciãos ministros, acabou a reunião, você tira uma dúvida, você esclarece. Há mais comentários. Cresce muito mais rápido. Irmão Márcio, quando chegou aqui, judiação. Era uma dificuldade para responder. Hoje, irmão Márcio, uma atenção incrível. O irmão Márcio cochilava na reunião direto, o irmão Márcio estava piscando, cochilando na reunião. Hoje o irmão Márcio, você vê o irmão Márcio atento, cada detalhe, não cochila mais, porque está aprendendo a palavra de Yahweh. Entendeu? Porque quando você está aprendendo, aquilo ali está te satisfazendo, você fica elétrico, aí o espírito domina o corpo, e o corpo não faz nada, porque é o espírito que está dominando ele. Agora, se é a alma, que o desejo é mais as coisas da carne, ele vai dormir, porque como não está entendendo, ele dorme. Entendeu? Então tem que alimentar o quê? Tem que alimentar o espírito. Como que eu alimento o espírito? Eu faço diariamente estudos, um atrás do outro. Eu não dou descanso à minha carne. Ela vai ficar sendo espancada. Eu não dou descanso. Vou ver um videozinho aqui de 15 minutos. Tá falando com meu primo. Eu vou ver um vídeo aqui de 15 minutinhos, de 10 minutinhos, para me relaxar. Quando nós estávamos bem antes de entender quem era o Espírito, quem era o Filho de Yahweh, a gente ainda tinha essas coisas. Mas agora que a gente está entendendo a dimensão desse estudo, o vídeo que você vai ver para relaxar, como é que é o nome daqueles vídeos rápidos lá que eles falam? Kit Stop? Kit Stop. Como é que é? TikTok. TikTok. É que é? TikTok. Aí passa lá no YouTube, passa lá, tem Facebook. Aí, vou parar aqui. De dia eu estava vendo minha esposa. Aí olha o vídeo. Aí o dedinho só sobe. Aí eu tô olhando assim. Nossa, que perca de tempo. Não falei, né? Porque, né? Tadinho. Não, mas que perca de tempo. Que perca de tempo. Nem, irmãos. A palavra fala que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Se você conhece o filho de Yahweh, você conhece a árvore. Então, aí você vê o status dos irmãos. O irmão posta foto. Vocês pensam que a gente não observa não, né? Principalmente Yahweh. A irmã posta foto. Gosta de mostrar o seu próprio rosto. Aí só se expõe. Não vê uma palavra de Yahweh. Aí vai postar outra coisa, só trabalho. Não posta um versículo, não posta um texto de meditação. Vamos então encerrar. Eu espero que os irmãos estejam mais cuidadosos com isso. Nós estamos no tempo do embelezamento de Esther. É um embelezamento.
Vamos só abrir aqui para a gente finalizar, em Salmos 45. 45? Página 909. A irmã Adriana. A irmã Adriana aqui, ó. Conversava com ela por telefone. Gastava um tempo árduo com a irmã Adriana. Aí na hora que eu voltava na pergunta, irmão, não lembro não. Eu falei assim, que isso, mano? Pensei que você ontem. Irmão, não sei não. Aí na hora que pegou, não, mas você acredita que eu tenho tudo anotado na Bíblia aqui e não vi? Eu falei assim, é porque você aprendeu. É porque não volta, tá se preocupado demais com a vida da carne. Vem pra cá, que aqui vai ser melhor. Aí, veio pra cá. Chegou aqui, judiação também. Os irmãos vêm assim. Muita dificuldade. Não sabendo responder nada direito. Mas aí se esforçou. Deixou o espírito dominar o corpo. Agora você vê a irmã. O que? Às vezes dá aquelas pérolas, né? Mas todos nós, igualzinho eu ouvi no meu áudio, falo Macho e Moisés. Macho e Moisés. Ué, como assim? Macho e Moisés? Macho e Moisés é o mesmo. Mas entenderam. Mas é o que? Coisas assim naturais do corpo, mas assim, a irmã desenvolveu. Os irmãos que estão chegando agora vão se desenvolver mais e mais e mais. Eu vejo que gracinha, a irmã Leidiane. Acho uma gracinha de algo. Por quê? Desde o primeiro dia que ela chegou, ela veio aqui visitar a gente. Lembra, irmã? Você veio aqui visitar a gente, já sabia um monte de coisa. Mostra que estava se dedicando, querendo muito aí algo. Você vê o irmão Ronaldo, lá da casa dele, lá, mandava textos para a gente ruminar junto. Irmão Edgar, nossa, e tantos outros irmãos, que se empenhavam, se dedicavam. Outros que chegaram aqui, você viu que a vida estava totalmente largada, vida espiritual, fazendo de qualquer jeito. Chegou aqui, você percebe por quê? Porque quando pediu fruto, para colher o fruto, não dava fruto. Era vazio. O irmão Joel hoje já até gravou versículo, antes que nem gravava. Se perguntar para ele, o Espírito vos fará lembrar, ele sabe onde que é o capítulo e versículo, não sabe, irmão? Hã? Aí, Lucas 12, 12. Gravou. Lucas 12, 12. E ele falou, gravei. Entendeu? Mas o irmão chegou aqui, não sabia responder nada. Já responde. O irmão Bento, judiação. O irmão, muita dificuldade. Mas hoje já está respondendo muito. A gente percebe que existe esforço. E a gente sabe que os irmãos estão se esforçando. Esse áudio, irmã Márcia, do dia 20/11, eu quero que você ouve ele. O papai fala de você no áudio. O papai fala de você no áudio. E você fala assim, eu estou me esforçando, papai. Aí ele falou assim, eu sei que você está se esforçando. Mostra isso, que você está se esforçando. Irmã Dalminha. Para quem? Ah, é? O papai ele cita você no áudio. Ouve esse áudio, dia 20/11/2022. Aí você fala, papai, eu estou me esforçando. Aí ele falou assim, eu sei que você está se esforçando, eu sei que você é esforçado. E a gente sabe que os irmãos são esforçados. Mas quando se pede um fruto de coisas básicas, é básico. Uma coisa ou outra você não vai saber. Mas falar que a esposa é Yalcha, ou é Yal, aí, irmãos, é dureza. Leva a mão, não é dureza.
Nós estamos falando assim de resposta louca, é um culto irracional. E a palavra fala: apresentai-vos a Yahweh um culto racional. Raciocina para falar, pensa. Deixa eu pensar o que eu vou falar. Não fica preocupado com o que os irmãos vão pensar, não. Pensa. Irmão, eu não estou conseguindo lembrar agora. Aí passa para frente. Agora, você falar assim do nada, você solta essas coisas. Salmos 45 para a gente finalizar. Versículo 10, diz assim: nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama ornada com o ouro de Ofir. Essa é quem, irmão Euder? Mas à tua direita, uma dama ornada. É uma dama, é uma esposa. Então é a esposa, Esmirna e Filadélfia. Que as duas são ouro. Tá? Que não fala assim, à sua direita tem uma, à sua esquerda tem outra. À sua direita é o braço dele, é o direito dele. Então é a esposa, é Esmirna e Filadélfia aqui. Aí fala: ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Está falando para quem? Para a esposa. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Por que fala esquece a casa do teu pai? Quem que é o pai dessa esposa, irmão? Rodrigo. Quem que é o pai da esposa? Ele está falando, esquece a casa do pai. Quem que é o pai da esposa? Você sabe que você já respondeu. Isso, muito bem. É Yahusha. Por quê? Yahusha é o pai dos 144 mil. A esposa não é os 144 mil, mas Yahusha é o pai dos 144 mil. Muito bem, meu irmão. Certinho. Só pensar que Yahusha te faz lembrar. Tá? Lucas 12:12. Isso aí. Aprendeu com o irmão Joel. Lucas 12:12. Ouve, ó filha, vê, inclina o teu ouvido, esquece o teu povo, a casa do teu pai. Por que vai esquecer? Esquecer naquele sentido de falar assim, ela vai sair do templo e vai para o palácio de marfim. Ela vai para o rei, que é Ial visível, que é o Yahusha, que se tornou Ial visível. Esquece o tempo que agora você vai subir para o palácio de marfim. Irmão Bruno que trouxe esse sentido, eu achei maravilhoso. E de fato, esquece a casa do teu pai, esquece o templo, porque agora você vai subir para o palácio de marfim. E à direita dele existe uma dama ornada de ouro de Ofir, ouro puro de Ofir, Esmirna e Filadélfia, a esposa. É lindo, irmãos, é lindo. E tem as filhas do rei. Quem? Pérgamo, Sardes, para completar o número dos 144 mil, junto com a esposa, porque é ouro e prata junto. É lindo, 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 lindo. As damas de companhia, isso mesmo, Edna, as damas de companhia. Aí fala assim, que o rei se apaixone por tua beleza. Que o rei se apaixone por tua beleza. E o que nós estamos fazendo no tempo de hoje, irmã Iraci? O que nós estamos fazendo no tempo de hoje, irmã Kátia? Nos embelezando, assim como Esther. Estamos no momento de embelezamento. Então esse momento de embelezamento, aquilo que ofusca, sai. A mulher se ornamenta toda para ficar bonita para o seu marido, não é? Para ficar bonita. Aquele negócio todo. Então ela está se embelezando. Naquele período de Esther ficou 6 meses fazendo o quê, irmão Moacir? Os primeiros 6 meses era para quê? Um ano é reservado, mas 6 meses era fazendo o quê?
Não, os primeiros 6 meses. Não. Era o que, irmão André? Isto. Estava se purificando. Tá? E os últimos 6 meses? Embelezamento. Hã? Ela estava se embelezando. A gente entende que esse período todo é um período de embelezamento. Então, a gente já passou pelo período de purificação. A gente está no período de embelezamento. Esse embelezamento é o quê? É aquela parte que aquela crosta de coisas desse mundo já saiu. A gente não quer saber mais de televisão, a gente não quer saber mais de rádio, a gente não quer saber de mundo, a gente não quer saber de nada dessa terra. A gente só trabalha porque precisa pagar a conta aqui que está nesse mundo ainda. Mas fora isso, a gente não quer saber, pouco importa. Entendeu? Mas largamos tudo isso. Agora o embelezamento é o quê? O corpo está preparado para receber o Espírito, para o Espírito refletir na nossa face. A gente começar a falar de uma forma tão maravilhosa que, como Estevão começou a falar, e de repente o Espírito apareceu na face dele aqui, ó. Aí os outros olharam assim e pensaram, uai, a face dele mudou, é um anjo que está ali, ué. A face dele é outra. Por quê? A gente vai se embelezar tanto que a nossa face muda, para se parecer com o nosso Pai. Essa é a nossa alegria, tentar chegar à estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Yahusha Micael é o varão perfeito. Aí fala, ó, que o rei se apaixone por tua beleza, prostra-te à sua frente, pois ele é o teu mestre. Por que fala que ele é o teu mestre? Irmão Jonathan. Isso. Agora traduz. Agora você já respondeu. Só coloca em texto. Por que ele é teu mestre? Pode ser, mas fala assim, ó. Pode ser sim. Dentro desse ponto pode ser. Mas fala aqui, ó. Prostra-te à tua frente, pois ele é o teu mestre. É o Espírito que está em você. É o Espírito que habita em você. Ele é o teu mestre. Está entendendo? Aí fala aqui, ó. A filha de Tiro alegrará teu rosto com seus presentes, e os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro. Vestida com brocados, a filha do rei é levado para dentro, até o rei. É levado para dentro. Que lugar é esse, irmã Liriamá? Bom, muito bem. Palácio de Marfim. É porque você falou santo lugar, depois você falou santíssimo, né? Palácio de Marfim, é certo. Aí fala, vestido com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei, com séquito de virgens. Introduzem as companhias a ela, destinadas. Ou seja, vamos ler de novo. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei, com séquito de virgens. Com séquito de virgem. Introduzem as companheiras a ela destinadas, e com júbilo e alegria, elas entram no palácio do rei, no palácio de Marfim. Em lugar de teus pais, virão teus filhos. Quem é os pais aqui, então, agora? Irmã Edna. Isso, lindeza. Isto. Exatamente. No lugar dos teus pais virão os teus filhos, porque os convidados, eles não casam. Entendeu?
Em lugar de seus pais virão seus filhos, e os fará príncipes sobre a terra toda. Aí ele fala: comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente, porque ele herdou o nome de Ial. É o rei dos reis, o mestre dos mestres. Por isso que fala: prostra à frente dele, porque ele é o teu mestre, mestre dos mestres, porque ele é o teu rei, rei dos reis. Gratidão, papai. 54:5, lê bem alto. Isaías 54:5 fala: porque o teu esposo será o teu criador, e ao dos exércitos é o seu nome. Ial dos exércitos é teu nome, o teu esposo será o teu criador. Mas espera ali, não é? Ele já não é criador? Ial não é criador? Então por que está falando que ele será seu criador? Porque é aquele que se torna Ial. Não é que se torna Ial, é porque ele herda todas as coisas, e ele carrega o nome de Ial. 54:5. Ialcha 54, profeta Ialcha 54:5, Isaías. Gratidão, papai. Vamos então dar gratidão, irmãos. Grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Assim seja.